With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. Welcome to Only Murders in the Building, the official podcast. Join me, Michael Cyril Creighton, as we go behind the scenes with some of the amazing actors, writers, and crew from Season 5. The audience should never stop suspecting anything. How can you not be funny crawling around on a coffin? No, that's true. Catch Only Murders in the Building official podcast, now streaming wherever you get your podcasts. And watch Only Murders in the Building, streaming on Hulu and Hulu on Disney Plus for bundle subscribers. Terms apply. Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis. Arquivo Relatos do Além. Especial Halloween. Fala Zucas e pessoal do Relatos do Além. Meu nome é Matheus, sou de São Paulo e essa história que eu vim trazer para vocês aconteceu comigo mesmo no final dos anos 80. Eu tinha entre 11 e 12 anos, né? E eu costumava passar as férias no interior de São Paulo, na cidade de Tatuí, e onde meus primos moravam num condomínio afastado da cidade, assim, né? Então eu passava os dias de férias lá. Nesse condomínio tinha um clube, que era o lugar onde tinha um campo de futebol, society, tinha um campinho menor, tinha quadra de basquete, quadras de squash, de tênis, piscina, um lugar bem grande mesmo, assim, era um quarteirãozão grande, meio que no centro do condomínio, né, ficava. Tinha half de skate, tinha um restaurante grande também, onde fazia evento, casamento, essas coisas. Então era um lugar grande, as piscinas tal, ficavam lá também, parquinho de criança tal, enfim. E a gente tinha uma turma lá, né, de molecada. Então a gente se juntava ali na faixa etária dos 12 até os 16 anos, assim, né, a gente se encontrava ali à noite, né, 10 horas tal, ia pra lá, porque era um lugar bem seguro, né, então a gente saía pra se encontrar e ficar batendo papo tal. E principalmente no Ralph, a gente sentava lá no Ralph do skate lá e ficava brincando, zoando, contando bobagem, enfim, coisa da idade, né, da época também, né. Na época a gente não tinha celular, essas coisas, era isso que a gente fazia, né, de bacana, assim, né, de encontrar a turma mesmo, de bike, andava muito de bicicleta, e alguns iam de skate, outros tinham aquelas mobiletes da época, né. E chegava uma certa hora nesse clube que o pessoal desligava a luz. Né, eles desligavam toda a luz do clube, então só ficava a luz mesmo ao redor, que é a luz do poste da rua, mas dentro do clube eles desligavam tudo, ficava um breu só lá dentro, né, mas a gente ficava lá, e a gente fazia um polícia e ladrão, né, dividia a galera assim, só valia dentro do clube e podia se esconder em qualquer lugar, assim, né, e nessa época ficava uma baratinha, né, esse fusquinha, com uma sirene que ficava fazendo o policiamento, né, do condomínio, né. Então e eles não gostavam muito que a gente ficava zoando lá dentro do clube, né, era uma quebra de regra, assim, né, principalmente porque tinha casa perto, fazia barulho e tal, né, molecada, né, às vezes a gente estourava até fogos lá dentro pra fazer barulho, né, enfim. E nessa noite a gente resolveu fazer o polícia e ladrão, né, então dividia, aí ficava uma galerinha lá contando tal, um pouco, e a galera ia se esconder, né, e nessa época eu era muito, muito chegado a 2 japoneses lá, 2 irmãos, né, que viraram super amigos nossos, assim. E na época do Nintendo, né, eles tinham Nintendo, videogame, né, essas coisas que vinham do Japão e tal. E a gente adorava encontrar com eles por causa disso, né, porque tinha essas coisas assim, e a gente acabou virando super amigo e nesse dia eu separei lá, eu fui um dos bandidos, né. Nesse dia não, nessa noite, né, eu separei e saí com o Humberto, que era um dos irmãos, né, e a gente foi e falou, vamos fazer o seguinte, a gente vai no meio do campo, porque era um breu só mesmo, era escuro, no meio do campo de futebol que tem, né, que era um campo de society gramado mesmo,
E a gente fica deitado lá, meu. Lá o cara pode passar do lado que ele não vê, porque é muito escuro. Era muito escuro, né? A gente falou, beleza, a gente correu pra lá, deitamos na grama e ficamos lá. E aí tinha, próximo a esse campo, grudado assim, dividido por uma muretinha e grades, né? Tinha um outro campo menor de futebol, bem menor assim, né? Quase um salão assim, né? Que era com piso mesmo, né? Não era grama, era piso, né? E ele era menor, só que era uma muretinha bem pequena, bem baixa e uma grade enorme, grande, né? Que separava eles. E se você levantasse um pouco, você conseguia ver até o chão do outro desse campo de salão, né? Você conseguia até ver o chão mesmo, né? A pintura e tal. E a gente tava lá e tinha um pouco de luz assim que vinha da rua, você conseguia ver, via o travessão, né? O gol, né? Desse campinho e tal. E tava lá, eu levantei assim e a gente ficou lá deitado, esperando os caras achar a gente. Falou, meu, aqui o cara vai achar. A gente via eles passando, barulho assim, mas muito difícil achar, porque era muito escuro. E aí eu olhei assim, eu dei uma levantada pra dar uma olhada, pra ver se não tava vindo ninguém. Do chão, eu conseguia ver o chão do outro campo. Meu, brotou um cara do nada, mas ele não tava deitado no chão, ele não tava agachado, ele simplesmente levantou como se ele estivesse saindo do chão, assim, sabe? Aí eu falei, ó japonês, olha lá. E aí, quem que é aquele, né? Aí ele olhou assim, meu, e o cara tava brotando do chão. Era uma figura de branco, assim, de branco. Eu lembro até do cabelo meio escuro, assim, porque batia a luz da rua e tava muito próximo do travessão, né? Então batia a luz da rua no branco do travessão, parecia que iluminava um pouco mais aquela área ali. O cara brotou do chão e subindo assim na vertical, né? Ele não tava fazendo um movimento de levantar. Quando você tá agachado, você faz um movimento de levantar, né? Você levanta o tronco, levanta as pernas. Não, ele brotou do chão, como se fosse sei lá o que, meu, uma árvore brotando assim, sabe? Ele brotou do chão, ficou de pé assim, parado, estático, olhando pro gol, assim, de frente pro gol. E a gente começou a gritar, quem é você? Não sei o que. E ele não respondia, ele ficou parado lá, meu. Nossa, até hoje eu tenho 45 anos de idade, até hoje eu lembro disso, me arrepia até o coisa. Não era a galera da turma lá, porque assim, a gente andava muito junto, era reconhecer. É fulano que tá ali, é ciclano que tá ali, né? Você reconhecia que era. E assim, o modo como ele saiu do chão não era normal, assim. Pra gente, depois, era uma aparição, assim, sabe? Era tipo um fantasma saído do chão. E ele sai do chão assim, ficou parado lá assim, olhando pro nada, e a gente, Meu, chegou uma hora que a gente ficou com tanto medo, que a gente saiu gritando no meio do campo. A gente levantou, saiu gritando no meio do campo e voltamos pra casa, meu. Voltamos pra casa do meu primo, que era mais próximo do clube. Entramos na casa dele, e meu primo ficou lá no clube e tal. Entramos na casa dele, batendo nas portas, meu tio acordou e tal. O que foi e tal? Falei, que a gente viu um fantasma, não sei o que. Ficou aterrorizado, a gente não voltou mais aquela noite pro clube. Aí meu primo voltou atrás, não achava a gente, voltou pra casa, viu a gente lá, depois a gente teve que acompanhar o japonês pra casa dele, porque era bem mais pra baixo do condomínio. Meu, mas foi surreal mesmo assim, era um cara brotou do chão, brotou do cimento lá da quadra, sabe? A cabeça apareceu, depois apareceu o ombro, e aí foi formando, apareceu a cintura, e daqui a pouco eu só não consegui ver o pé mesmo, né? Porque tinha a muretinha, mas deu pra ver até a roupa, assim, ele tava com uma roupa praticamente toda branca, assim, né? E o cabelo bem preto, eu lembro disso. E foi assustador na época. E, assim, pra mim foi uma aparição, assim. Porque não era ninguém conhecido, não era ninguém dali. A gente gritou pro cara várias vezes. O cara não olhou, como se ele não estivesse nem escutando a gente, né? A gente gritou mesmo, ele daria pra escutar, né? E foi isso, assim. Foi mais uma história lá da cidade de Tatuí, lá, saudosa. Um abraço aí. Esse podcast foi uma produção Uncoded. Acesse uncodedprod.com para saber mais.